Como se comporta um filho ou uma filha narcisista? Eu sou Sinara França, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sabendo Viver. Aqui neste canal você vai encontrar todas as informações sobre o perfil comportamental de uma pessoa narcisista e também psicopata. Lembrando que o intuito deste canal não é diagnosticar, e sim levar informações para que vocês possam entender sobre o perfil comportamental de uma pessoa narcisista. Hoje eu trago um tema no qual muitos seguidores vêm pedindo para que eu fale, grave um vídeo falando sobre este assunto, que é como que age, como se comporta um filho, uma filha narcisista. Por quê? Uma pessoa narcisista, ela um dia foi uma criança, um adulto narcisista também é um filho narcisista. Um adulto narcisista também pode ser um pai, uma mãe narcisista, pode ser um irmão narcisista, pode ser um colega de trabalho narcisista, pode ser um amigo narcisista. O narcisista vai estar se relacionando com várias pessoas ao mesmo tempo, que inclui parente, amigos, empresa, relacionamentos amorosos. Então, cada pessoa ela vai estar ali naquele momento num papel na vida do narcisista. Mas chegando na fase adulta, que é o que eu quero falar aqui, enfatizar mais, que é o comportamento de um filho narcisista, uma filha narcisista na fase adulta, que é o que as pessoas vêm me perguntando aqui bastante, como que age. O narcisismo, ele tem uma escala dentro da patologia, a partir do momento que aquela pessoa tem a patologia, porque toda pessoa ela pode apresentar algum comportamento narcisista. Alguém vai ser egoísta, alguém pode tratar mal alguém, em algum momento pode ter uma atitude abusiva, enfim, mas são pessoas que podem fazer autoanálise, pessoas que olham para si e percebem que realmente estão tendo algum comportamento que tanto está prejudicando o outro, como também acaba prejudicando a si mesmo. Então essa pessoa ela vai entender que ela precisa mudar, mudar o seu comportamento. E de acordo com o DSM-5, são 9 características para você identificar uma pessoa narcisista. Sendo que a partir de 5 características no qual essa pessoa ela tem um comportamento que é repetitivo, é permanente, é contínuo, e são 5 características, aí sim você já vai perceber que essa pessoa é narcisista, mas não que você tenha que diagnosticar, porque dificilmente uma pessoa narcisista ela vai buscar ajuda. Ela vai se importar se ela é narcisista, se ela não é narcisista. Então eu sempre digo aqui, o melhor diagnóstico para você identificar uma pessoa narcisista é como você se sente. É o que essa pessoa faz e como você se sente dentro do relacionamento. Então é dessa forma que você quer ser tratada, você já conversou com essa pessoa, você vê essa repetição, as mesmas atitudes, e você está sofrendo, e você tá perdendo, enfim, você está começando a apresentar vários sintomas por estar se relacionando com essa pessoa, ao ponto de você ter que buscar ajuda para você se tratar, para você se cuidar. Então é assim que a gente precisa entender. Não é saber se aquela pessoa é narcisista ou não. Claro que uma pessoa que está se relacionando com uma pessoa narcisista, ela vai entender que essa pessoa ela tem várias características que tem um comportamento que se assemelha ao comportamento, o perfil comportamental de uma pessoa narcisista. Então, a partir daí, a pessoa tem uma patologia, existe o grau. O grau até chegar ao narcisista perverso, quanto mais perversidade, mais o narcisista ele vai já se aproximando da psicopatia. Então, um narcisista, ele pode ser só narcisista, tá? Ele não significa que ele também é um psicopata. Agora, o psicopata, ele também tem o perfil narcisista.
ele é narcisista também, porque como há essa escala gradativa da perversidade, da intensidade dentro do perfil comportamental do narcisista, então vai se aproximando e entra aí, já passa do narcisismo para a psicopatia. Então há essa escala. Mas uma pessoa narcisista, a partir do momento que ela é narcisista, o comportamento dela vai ser sempre um comportamento com uma frieza de empatia, onde você percebe que essa pessoa não se importa com o outro. E ela vai querer ver o seu próprio benefício sempre, sempre, sempre. Você vai perceber manipulações, né, que até um adolescente que narcisista já pode começar a apresentar, uma criança também, algum tipo de manipulação. Que é esse jogo, né? Eu faço isso e eu recebo aquilo. Uma criança, por exemplo, ela pode entender que ela pedindo algo ao pai, o pai não dá, o pai não quer fazer. Ela sabe que agindo assim com a mãe pode liberar. Então, a criança já vai entendendo esse jogo. E um adolescente, mesma coisa, e o adulto continua agindo assim, tá? Se for narcisista. Então, o que o narcisista vai fazendo? Ele vai querendo sempre para ele, em qualquer tipo de relacionamento, sou eu, aí entra também cada perfil, né? Narcisista é o grandioso, é o narcisista oculto, é o perverso, que já tem comorbidade com a psicopatia, é o próprio psicopata. Então, filhos narcisistas, psicopatas, eles vão sempre querer o quê? Tirar da mãe. Como a pergunta aqui foi direcionada a saber como age um filho, então eu vou falar como que uma mãe ou um pai pode visualizar, né, um possível filho narcisista. Então é aquele filho que deu trabalho, que dá sempre trabalho, é um filho que ele é egoísta. Às vezes pode ser um filho que vai ter dificuldade na escola para estudar, já pode ser que não, depende. E alguns filhos, eles podem também ter dificuldade para sair de perto da mãe. São filhos que já têm aí 30, 40 anos e está sempre ali grudado com a mãe. Não sai de casa e a mãe, ela vai tratando esse filho como se fosse uma criança. Então, tudo que ele precisa, ela vai cedendo. E o narcisista, ele entende da onde que sai a fonte, da onde ele busca o suprimento. Quando uma mãe, um pai tem um filho aí que é um perverso, é um psicopata, esse filho ele pode abusar muito dos pais. É um filho que ele pode até querer administrar as finanças, mandar dentro de casa, ser agressivo, fazer a mãe como se fosse a sua escrava, não respeita o limite dos pais, não vai se importar com as necessidades dos seus pais. Os pais é visto como a sua fonte para suprir as suas necessidades. Então, muitas mães, pais, acabam lidando com filhos narcisistas que vão estar sempre ali tentando usurpar. E existem muitos casos onde mães sofrem na mão de filhos que são narcisistas, perversos, psicopatas. Pode induzir a mãe ou o pai à loucura, mas eu percebo que isso acontece muito com uma mãe que está lidando diretamente com um filho narcisista, vai induzindo ela à loucura, vai sugando, minando tanto, dominando a mente da mãe, até o ponto em que essa mãe ela começa a tomar medicamentos. Ela começa a passar por tratamento psiquiátrico. Ela não entende que aquilo tudo está acontecendo por ela estar lidando com um filho perverso. Existem casos em que essas mães acabam sendo internadas. E existem casos em que os próprios filhos que são
um psicopata, um narcisista perverso, que eles vão fazendo isso para poder administrar o que essa mãe ela tem financeiramente. Então, eles acabam tomando conta, às vezes, de cartão de crédito. Por exemplo, se é uma mãe, um pai aposentado, alguns vão acuar, ameaçar, que aí já entra na perversidade. Então, pode até agredir um pai, uma mãe, coagir e administrar o dinheiro. Então, existem alguns casos que esses narcisistas, eles estão ali, mesmo que eles se casem, mas ele vai tentar, ou ela, usurpar os pais. Então, é sempre fazendo com que a mãe pague suas contas. Se é um narcisista oculto, por exemplo, vitimista, ele vai estar sempre contando uma história triste para os pais, e isso vai sensibilizar os pais. Consequentemente, o que o pai vai fazer, a mãe vai fazer, vai lá e atende a necessidade desse filho. Só que para o narcisista não há limite. Eles querem sempre mais, eles querem. Então, o que uma mãe, um pai faz, ele acha que aquilo ali é obrigação. Mesmo ele tendo até sua família, tendo seu emprego, mas eles se acham no direito que os pais são obrigados a dar o que ele quer. Então, alguns vão manipular os pais de forma mais sutil, se vitimizando, pedindo alguma coisa, às vezes pegam dinheiro, não paga. Existem alguns, como eu falei, que eles estão sempre morando com os pais. E existem muitos narcisistas assim. Eu já atendi várias pessoas que estavam em relacionamentos assim. Que é aquele narcisista que 30, 40 anos tá lá ainda vivendo dentro da casa dos pais. Às vezes nunca se casaram. Ou casaram, mas estão lá, podendo ter a sua vida, ter a sua independência, eles preferem ficar ali. Por quê? Eles se acham no direito de administrar a vida da mãe e do pai, que eles têm obrigação. E claro que, conforme vai manipulando os pais, esse narcisista entende que tudo que ele precisar, haja o que houver fora de casa, ele tem um pai, ele tem uma mãe que vai sempre atender às suas necessidades. Então é muito importante, você que percebe que tem um filho narcisista, adulto, entender que você não tem mais obrigação direta com esse filho. O filho ele precisa crescer, desenvolver e ter a própria vida. Mas em muitos casos, eles fazem o que eles fazem porque os próprios pais permitem. Os próprios pais vai cada vez mais dando autoridade a esse filho narcisista, aí tomando conta da sua vida. Ao ponto de, como eu falei, em alguns casos, apanhar dos seus próprios filhos, não ter mais poder de voz. São muitos casos que isso acontece. São mães, pais doentes, porque de tanto sofrer na mão de um filho narcisista. Então é importante entender que a sua obrigação como pai, como mãe, é criar esse filho, educar, dar carinho, ensinar, fazer a sua parte. Agora, quando chega na fase adulta, o filho ele precisa viver a vida dele. A mãe ela não tem mais uma obrigação direta. Ela pode ajudar um filho como ela pode ajudar uma outra pessoa, que ela percebe que é um momento de ajuda. Mas às vezes é o sentimento de culpa. A mãe traz crenças e acredita que se ela não ceder o capricho de um filho, ela está sendo uma mãe errada. Então essa mãe ela precisa ser tratada. Ela precisa ver o que acontece por ela estar cedendo sempre a um filho.
Então precisa entender, você é mãe, pai, você não precisa ter responsabilidade com o filho adulto. Ele precisa se desenvolver. E às vezes muitos pais não deixam seus filhos desenvolverem, porque está sempre ali atendendo. Caiu, toma. Deu ruim, toma. E o filho precisa desenvolver, né, a sua vida adulta. Saber buscar o caminho, saber buscar o que ele precisa fazer para poder ele resolver os seus próprios problemas e não jogar em cima, nas costas dos pais. Mas um filho narcisista, ele não está nem aí para os pais. Ele vai estar sempre manipulando, mentindo, fazendo joguinhos e vai estar ali sempre querendo que os pais façam o que ele quer. E se é um perverso, um psicopata, vai usar da maldade, sim. Vai fazer mal aos pais, sim. Muitos ameaçam se os pais não fizerem o que eles querem. Então precisa se ter muito cuidado. E você aí, vocês na verdade que vêm me enviando essas mensagens pedindo para falar sobre, se você tem um filho que é narcisista, se é um perverso, se não é um perverso, mas você está percebendo que está usurpando você, que está te manipulando, que está te agredindo, que está te difamando, te caluniando. Você percebe que esse filho, ele só está minando a sua autoestima, destruindo você. Você está se sentindo mal. Esse filho não demonstra nenhum tipo de empatia, de compaixão, quer que você sirva o tempo todo, é agressivo, agride você verbalmente, agride você fisicamente, né? Cada caso é um caso. É um filho que não olha o que você precisa e quer sempre que você venha atender os seus próprios interesses. Às vezes você já sabe até de casos, comportamentos desse filho em relacionamentos, que pode ser um agressor, já agrediu. Você precisa acordar, gente, cortar esse cordão umbilical. Você precisa sair desse ciclo abusivo. Você não precisa estar se submetendo a abusos de um filho narcisista porque é seu filho. Porque esse filho, se ele for narcisista, ele não sente amor por você. Você é um objeto dele. E ele se acha no direito de usar esse objeto. Então, assim, o afeto que você sente, um narcisista, ele não vai sentir esse mesmo afeto por você. Entendam isso. Então, busque ajuda, faça terapia. Procure desenvolver aquilo que você precisa desenvolver. Às vezes você também tem uma dependência emocional, você tem algumas crenças, alguma programação que você trouxe também da infância, alguns padrões que você precisa quebrar. Mas que o filho adulto é um filho adulto, ele precisa viver a vida dele. Então, se você se vê numa relação assim com o filho, você precisa impor limites. Em alguns casos, é importante até se afastar do próprio filho. E você não está errada por isso, porque nada do que você faça, você vai mudar o comportamento desse filho, dessa filha. E aí, você vai ficar se matando dentro desse relacionamento? Você vai ficar cedendo a esse filho tudo que ele quer, a hora que ele quer? Enquanto isso, você está sendo minada emocionalmente, você está sendo minada financeiramente, você está passando por momentos difíceis. Você precisa se afastar ou impor limites. O narcisista, ele precisa de limites, gente. O melhor caso é se afastar, mas no caso que não dá para se afastar, é impor limites. E mesmo que você seja um pai, uma mãe, e você aí sabe, já percebeu que você tem um filho, uma filha que é narcisista, que é um perverso, um psicopata, e está fazendo maldade com você, está fazendo mal, precisa se afastar. Você não precisa carregar esse peso, essa culpa, porque é seu filho. Ele é seu filho, mas é um adulto. E ele ou ela não está pensando, não está se importando com o que está fazendo a você. Você não é uma pessoa má porque você se afasta de uma pessoa ou impõe limite a uma pessoa que te abusa.
que faz mal a você só porque é seu filho. Então você precisa de ajuda, você precisa de um acompanhamento para que você olhe essa situação com mais clareza, que você perceba realmente o que está acontecendo ali, você quebrar esse vínculo, essa dependência também, às vezes essa culpa, essa crença que você tem que ficar ali atendendo a um filho que só abusa de você. Mas o que uma mãe ela vai receber de um filho narcisista é isso. Alguns podem até apresentar um certo cuidado, que é um jogo de manipulação, mas na verdade ele finge essa aproximação com a mãe, com o pai, mas é com o intuito de receber algo dos seus pais. A gente precisa ir aprendendo ao longo da nossa vida. E a gente precisa desenvolver nossa percepção, nossa realidade e encarar a vida como ela é. Não como a gente pensa que ela é. A gente precisa entender exatamente o que é um filho que está ali abusando e eu estou cedendo a esse filho. Ou mesmo que não abuse fisicamente, mas manipula, usa você precisa prestar atenção para que você não fique nesse jogo. Porque existem casos realmente que esses filhos chegam ao extremo, tá? Principalmente na velhice, quando é o pai, é a mãe que chega na velhice. E eles são capazes de abusar desses pais, para que eles venham fazer, às vezes, uma aposentadoria, que venha ceder, vai tomando conta das finanças totalmente dos seus pais, né? Dá o suficiente ali, e quem controla tudo são esses filhos abusadores. Então é importante identificar e saber lidar com esse tipo de gente, mesmo sendo um filho, mas se for um filho narcisista, um psicopata, você precisa impor limites ou se afastar. Não permitir ser abusada porque é um filho. Porque esse filho, ele não está se importando com o que está fazendo com você. Não está se importando com a dor que você está sentindo. Não está se importando com o seu sofrimento. Não está se importando com o prejuízo que está levando a sua vida. Então é importante se cuidar. Este foi meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Continuem aqui deixando suas perguntas, eu não costumo responder aqui nos comentários, devido à demanda de trabalho, eu não tenho tempo realmente para ficar aqui respondendo cada pergunta de vocês, mas eu estou sempre lendo e eu trago como vídeo, porque eu sei que a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Como essa pergunta, esse tema que eu trouxe hoje, foram várias pessoas que me pediram para falar. O link para você agendar sua terapia está aqui na descrição do vídeo. Peço a você que curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. É dessa forma que você ajuda esse canal a crescer. É assim que o YouTube entende que as pessoas estão gostando deste conteúdo. E assim, tendo mais engajamento e essas informações chegando cada vez mais às outras pessoas que ainda não entendem sobre o perfil comportamental de uma pessoa narcisista. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.